Olá, sou a Janaína do Família Restaurar. Estamos ouvindo juntos o livro Louvor que Liberta, da Mary Carter, editora Betânia. Hoje nós vamos ler o capítulo 4, Enchei-vos. Eu estivera frequentando um pequeno grupo de oração, que se reunia perto de Fort Bragg. Certa noite, Ruth, membro do grupo, foi visivelmente abençoada durante o período de oração. Eu já havia observado em outras ocasiões e muitas vezes tive vontade de perguntar-lhe como tinha conseguido tamanha felicidade em sua vida. Diferentemente de nós, ela parecia estar sempre alegre. Tinha uma alegria constante que eu experimentara poucas vezes. Naquela noite, Ruth disse-me: recebi tanta benção que quase falei em língua em voz alta. Você o quê? Eu estava horrorizado. Falei em línguas, disse Ruth alegremente. Olhei ao redor para ver se alguém nos observava e disse, em voz baixa: Ruth, você teria arrasado o grupo. Que foi que deu em você? Ruth riu alegremente. Eu tenho o dom de línguas desde que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. O que é isso? Nunca tinha ouvido aquela expressão. Pacientemente, Ruth explicou que era a experiência que os discípulos tiveram no dia do Pentecostes. Tive meu próprio Pentecoste, ela sorriu com uma alegria inconfundível. Pensei que você fosse batista, eu estava abalado. Eu sou, mas Deus está operando em todas as denominações. Eu tinha ouvido rumores de que uma onda de emocionalismo estava invadindo as igrejas, que alguns crentes estavam se atirando a estas coisas e perdendo a fé. Tinha ouvido falar de alguns pentecostais que ficavam bêbados no espírito ou o que quer que fosse e realizavam orgias estranhas. Compreendi que Ruth precisava com urgência de uma conversa séria. Coloquei as mãos em seus braços. Cuidado, Ruth, disse gravemente. Você está mexendo com coisas perigosas. Vou orar por você e se precisar de ajuda, pode me chamar. Ruth sorriu e deu-me um tapinha na mão. Obrigada, Merle, obrigada pelo seu interesse. Alguns dias mais tarde, ela me telefonou. Merle, há um grupo chamado Camp Fresh Oat que vai realizar um retiro em Montserrat. Gostaria que você fosse. Pelo jeito, parecia algo de que eu não deveria ir e deveria manter distância. Diplomaticamente respondi que iria, se pudesse, o que significava que eu não poderia. No decorrer da semana seguinte, várias outras pessoas telefonaram. Um amigo negociante para lembrar-me que deveria levar tacos de golfe. Uma senhora de Helleg para dizer-me que minhas despesas seriam todas pagas se eu quisesse ir. Outro telefonou para dizer que se eu quisesse, poderia levar outro pastor comigo, o qual também não pagaria nada. Assim já era demais, né? Como poderia resistir a tantos interesses pelo meu bem-estar espiritual? Agradeci e disse que iria. Entrei em contato com um amigo meu, um ministro presbiteriano, e convidei-o para ir. Ele tentou se esquivar. É um passeio a um hotel de recreio, com todas as despesas pagas, argumentei. E ele disse, irei. Já a caminho, Dick falou. Merle, por que estamos indo a esse lugar? Não sei, respondi. Mas é de graça, né? Vamos aproveitar. No saguão do hotel, fomos recebidos com tanto entusiasmo por pessoas que nunca tínhamos visto que eu comecei a me indagar quem realmente eram esses estranhos seres no meio dos quais tínhamos vindo cair. O culto era bem diferente do que eu estava acostumado. Os crentes cantavam com uma alegria descontraída. Batiam palmas e até mesmo levantavam os braços quando cantavam. Tanto Dick quanto eu sentíamos desajustados, mas concordei que ali havia um gozo que nunca experimentaria e o qual bem precisávamos conhecer. Uma senhora de aparência fina dirigiu-se a nós várias vezes e perguntou: já aconteceu alguma coisa? Não, senhora. O que quer dizer com isso? Respondíamos. Vocês verão, e dizia ela. Ruth e as outras pessoas que nos haviam convidado a ir ali
sugerindo que fosse falar com uma certa senhora que diziam possuir um poder em comum. Apresentarmos-nos a ela. E de imediato não gostei. Ela mencionava as escrituras de uma maneira que parecia querer me converter. Não gostava quando pessoas citavam a Bíblia daquele modo, para mim, e principalmente não gostava que uma mulher o fizesse. Nossos amigos, porém, insistiam que tivéssemos uma conversa com ela, e como eles tinham pago tudo para nós, senti que deveria dar-lhe essa satisfação. Sentamo-nos a ouvir, pacientemente, e ela nos contou o que Deus havia feito em sua vida e na vida de outros. Mencionou várias vezes o batismo com o Espírito Santo e mostrou-nos na Bíblia que essa experiência tinha sido comum entre os crentes do primeiro século. O Espírito Santo ainda realizava a mesma obra hoje, disse. Jesus Cristo ainda batiza com o Espírito Santo, aquele que crê nele exatamente como fez no dia do Pentecoste. Senti uma ponta de vibração. Será que eu poderia experimentar o meu próprio Pentecostes? Será que poderia ver as línguas de fogo, ouvir o vento impetuoso e falar outras línguas? Ela terminou de falar, fiquei olhando para nós. Eu gostaria de orar pelos senhores, disse suavemente, para que recebessem o batismo do Espírito Santo. Sem hesitação, eu disse sim. Ela colocou as mãos sobre minha cabeça e começou a orar. Eu esperava que algo me atingisse, mas nada aconteceu e eu não senti nada. Ela colocou as mãos na cabeça de Dick. Quando acabou de orar, olhei para ele e ele olhou para mim e percebi que ele também não tinha sentido nada. O negócio era falso. A senhora olhou para nós com um leve sorriso. Ainda não sentiram nada, já? Balançamos a cabeça. Não, senhora. Vou orar pelos senhores, numa língua estranha também. Novamente, ela impôs as mãos sobre a minha cabeça. Não senti, não vi e não ouvi nada. Quando acabou de orar, ela me perguntou se eu não ouvia ou sentia dentro de mim umas palavras que não compreendia. Pensei um pouco e percebi que realmente havia em minha mente umas palavras que não significavam nada. Estava certo de que era apenas produto de minha imaginação e disse-o a ela. Se o Senhor as dissesse em voz alta, sentisse-iria de ridículo? Certamente que sim, respondi. Estaria disposto a ser ridículo por amor a Cristo? Essa pergunta colocava a questão sobre um prisma inteiramente diferente. Naturalmente, eu faria qualquer coisa por Cristo, mas falar em voz alta, uma tolice tal, poderia ser a destruição do meu futuro. Eu imaginava aquelas pessoas saindo dali e contando a todo mundo que o capelão metodista tinha recebido o dom de línguas. Podia até ser que eu tivesse de deixar o exército, mas e se isto fosse exatamente o que Deus queria que eu fizesse? De repente, até a minha carreira pareceu com pouca importância. Ainda hesitante, comecei a falar as palavras que estavam na minha mente, e mesmo assim eu não sentia nada de diferente. Eu cria que Jesus Cristo havia me dado uma nova língua, com o sinal de que havia me batizado com o Espírito Santo. Entretanto, os discípulos no dia do Pentecostes haviam agido como bêbados. Certamente eles estavam tomados por um certo sentimento. Olhei para Dick. Ele fazia o mesmo que eu. Falava palavras numa língua estranha e parecia crer na validade da experiência, e, no entanto, não mostrava nenhuma reação emocional. A experiência baseia-se na fé, em um fato, não em sentimentos, disse aquela senhora, aparentemente lendo a nossa mente. Fiquei pensativo. Não me sentia diferente, mas estava diferente? Será que estava diferente? Levantei os olhos, subitamente compreendi uma coisa. Eu sei que Jesus Cristo está vivo, disse. Eu não apenas creio, eu sei. Mas, naturalmente, o Espírito Santo dá testemunho de Jesus Cristo, diz a Bíblia. Agora eu sabia que aquilo era verdade. Aqui estava a fonte da grande autoridade dos discípulos após o Pentecostes. Ele não apenas se lembrava de um homem que tinha vivido, morrido e ressuscitado. Eles o conheciam no presente, porque ele os tinha enchido com o Espírito Santo, cujo propósito essencial é testemunhar de Jesus Cristo. Com um raio compreendi o horror de que eu havia sido culpado durante os últimos anos.
Não somente eu, mas milhares de crentes nos púlpitos e nos bancos cometem o erro de diluir a mensagem da cruz e tirar Cristo da posição central que deve ocupar. Ao mesmo tempo que eu via a enormidade do meu pecado, vi também a Jesus Cristo em todo o seu esplendor, como meu Redentor. Vi-o como bem no fundo do meu coração eu sabia que ele era. Todas as dúvidas inquietantes que tivera recentemente foram varridas por uma onda de alegre certeza. Aquilo era glorioso demais. Nunca mais duvidaria que Jesus Cristo era quem afirmara ser. Nunca mais iria cometer a insensatez de pensar que ele era apenas um homem bom e um exemplo para nós seguirmos. Que verdade maravilhosa! Jesus Cristo vivendo em nós, seu poder operando através de nós. Ele é a videira, sua vida é a nossa própria vida. Sem ele, nada somos. Em nosso próprio poder não conseguimos realizar nada. Obrigado, Senhor Jesus. Levantei-me e, quando estava de pé, algo veio a mim. Fui subitamente cheio até transbordar de um sentimento de calor humano e amor para com todos que estavam naquele aposento. Dick também deve tê-lo recebido no mesmo momento que eu, porque vi ele em lágrimas se formando em seu olho e, sem dizer palavras, adiantamo-nos e abraçamo-nos fortemente, chorando e rindo ao mesmo tempo. Olhei para a querida irmã, com quem momentos antes tinha antipatizado, e compreendi que a amava. Era minha irmã em Cristo. Descemos para almoçar e senti um amor transbordante por todos que eu via. Nunca sentira aquilo antes. Naquela mesma noite, eu e Dick entramos numa sala para orar. Algumas pessoas se uniram a nós. Em pouco a sala estava cheia. Enquanto orávamos, outros foram cheios do Espírito Santo. Por todo o hotel ressoavam os gritos de alegria à medida que uns e outros experimentavam a plenitude da presença de Cristo. Às 2 da madrugada, eu e Dick tentamos ir dormir. Não adiantava tentar, estávamos por demais alegres. E eu disse, vamos levantar a orar mais. Oramos mais 2 horas, suplicando a Deus por todos os nossos conhecidos e depois louvamos-los por sua bondade para conosco.